Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Natália Engel Estúdio. Eu sou Natália Engel, professora de patchwork, e hoje eu vou atender assim a muitos pedidos das pessoas que são inscritas aqui no meu canal e que viram um vídeo que eu postei semana passada, onde eu ensinei o Nine Patch desconstruído. Essas pessoas me pediram assim: Natália, dá exemplo pra gente de como fica o Nine Patch desconstruído, ele usando quadrados bem coloridos. Então eu vou atender o pedido de vocês e hoje é um vídeo super rápido, super simples, é um trabalho assim, gente, é básico. E vocês vão ver o efeito que fica o Nine Patch desconstruído, que é aquele quadradinho, aquele bloco com 9 quadradinhos, por isso Nine Patch, e depois a gente costura, né? Depois a gente desconstrói esse bloco e aí reconstrói um trabalho invertendo as peças. Olha, é muito bacana. Se você não conhece, você vai amar, porque é fácil, fácil, fácil. Além disso, dá para você aproveitar todos aqueles retalhos de tecidos bem coloridos. Então, bora lá pro vídeo? Então tá, atendendo a pedidos, eu vou fazer aqui os blocos de Nine Patch desconstruídos e acho que vou montar, não sei ainda qual peça, vou emendar um bloco no outro, acho que vou fazer um trilho de mesa ou não sei, de repente talvez um almofadão, mas eu ainda não sei. Olha só como que vai ser bem colorido, olha, eu escolhi essas 6 cores aqui, bem colorido mesmo, e assim, cada montinho desses aqui tem uma quantidade, não é tudo igualzinho não, vamos supor, não tem a mesma quantidade do verde, não tem a mesma quantidade do vermelho, nem do laranja, enfim, eles só têm a mesma medida, tá? Com quanto que eu estou trabalhando aqui? 9,5 por 9,5. Então, vem aqui a primeira dica, que essa eu já dei lá no outro vídeo também, mas é sempre bom lembrar, principalmente para aquelas pessoas que são iniciantes no patchwork, tá? Então, o que acontece? Quando você vai fazer um bloco de Nine Patch, Nine por quê? De 9, patch de pedaços. Então, vai ser um bloco que ele vai ter 9 partes, 9 quadrados, certo? E aí nós não vamos desconstruir? Vamos. Então a primeira dica é aqui, antes de eu montar o bloco com vocês, é com relação à medida desses quadrados. Como eu vou trabalhar na máquina doméstica e a margem de costura é de 0,75, o que acontece? Eu somo de margem de costura 1,5. Então é sempre interessante que você corte os seus primeiros quadrados sempre com uma medida quebrada, como 9,5, 10,5, 11,5, e vocês vão entender mais ali na frente, na hora que eu for desconstruir este bloco. Por enquanto, grave só isso, medida para quadrado, quando vai construir bloco Nine Patch, né? Para depois desconstruir, tem que ser medida quebrada, 9,5, 8,5, 10,5, 11,5, enfim, a medida que você quiser, desde que tenha um meio. Isso para quê? Para quem está trabalhando na doméstica. Se você estiver trabalhando na industrial, que a margem de costura dela é de meio, então a gente soma o pezinho, né, na meio centímetro de margem, a gente soma 1 centímetro para a margem de costura. Aí não, se você estiver na industrial, você vai trabalhar sempre com medidas exatas. 9, 10, 11 e assim por diante. Entendido isso? Tá, então essas são as primeiras dicas. Agora, eu vou dar a dica aqui de como construir o seu Nine Patch. Bom, eu já expliquei que são 9 partes e como eu vou fazer bem colorido, eu vou jogar aqui com as cores, tá? Mas aí eu já vou ensinar um detalhe para vocês, tá bom? Para quê? Para quem quer ou construir colorido, conforme eu tô fazendo, ou para quem vai
sei lá, às vezes trabalhar com uma cor, duas cores, enfim. Não importa, tá? Vou pôr mais não sei, um laranja aqui, rosa, e aqui vamos pôr mais um amarelo. Pronto, pra mim tá bom. Olha só, eu tenho 9 quadradinhos aqui. Vocês sabem muito bem que eu vou costurar todos eles, mas antes eu já quero explicar para vocês. Quando vocês estiverem distribuindo as cores do seu Nine Pet, se você vai desconstruí-lo conforme eu vou fazer aqui, você tem que ter uma coisa em mente. Aliás, duas. A primeira, que este quadrado central aqui que eu coloquei o vermelho, ele vai virar um quadradinho que é 1/4 desses quadrados aqui. Os únicos quadrados que vão ficar inteiros são esses aqui da ponta. Este do meio, ele vai ser dividido em 4. E esses quadrados aqui, ó, com esse azul, esse rosa, esse laranja e esse verde, eles vão virar retângulos, certo? Então, só isso que você tem que entender. Por quê? Porque na hora de você posicionar as cores, aí você, de repente, você quer trabalhar só com 3 cores, ou você quer que aquele quadradinho que fica menorzinho, que ficar numa cor só. Então, não, eu vou trabalhar com tons de preto, cinza, e eu quero que aquele quadradinho que fica menorzinho, eu quero que ele fique num tom que dê destaque, um vermelho, um azul turquesa, sei lá, uma cor que dê destaque. Então, você lembra que este quadrado do meio é aquele que vai se transformar em quadradinho pequenininho. E esses aqui, eles vão se transformar em retângulo. Os únicos que ficarão do mesmo jeito, inteiros, são esses aqui das pontas. Ok? Pronto, entendido isso, agora eu só vou começar a montar os meus Nine Pets. E eu vou fazer desse jeito, cada hora eu vou pôr uma cor num lugar, tá? Porque conforme eu falei para vocês, eu não tenho quantidades iguais das cores. Eu vou jogando com elas e pronto, para mim tá ótimo. Então agora vou começar a montar os meus Nine Pets. Então, para montar, vocês sabem que é muito simples. A gente monta primeiro em carreiras, então passo costura aqui, monta essa primeira, aqui, monta a segunda, aqui, monta a terceira. Depois venho e costuro tudo. Então, já vou montar todos os meus aqui e já volto falando para vocês quantos blocos que deram aqui com todos esses meus quadradinhos que eu tenho, tá bom? É VaptVupt! Olha só, pessoal, costurei todos os meus blocos. Ao todo foram 9 blocos. Isso significa que eu tinha, entre todos os quadradinhos de todas as cores aqui que eu trabalhei, eu tinha 81 quadrados, todos do mesmo tamanho. Somente as cores que variava a quantidade entre um e outro. Lembra? Eu falei agora há pouco, falei assim, olha, as quantidades não são iguais. Por exemplo, eu não tenho a mesma quantidade de verde que a mesma quantidade de vermelho. Enfim, eu fui juntando todos os quadradinhos coloridos que eu tinha e, lógico, a única coisa que tinha em comum, né, entre eles é o tamanho. Para fazer o Nine Pet, todos têm que ser do mesmo tamanho. E lembra que eu acabei de dar a dica para vocês com a questão da medida? Os meus foram quanto? Foram com 9,5, certo? Por que isso? Porque eu estou na máquina doméstica e a margem de costura é de 1,5. Então, quando eu costurei, esse quadradinho aqui do meio, que ele recebeu a costura dos 4 lados, ele ficou com 8 por 8. Ah lá, 8 centímetros, certo? E por que isso? Porque agora eu vou desconstruir este bloco. Então, se ele ficou com 8 por 8, a gente sempre vai se basear nesse quadradinho aqui do centro, porque é ele, igual já falei, ele recebeu a costura dos 4 lados.
tá? Então, ele já está na medida final. Ele ficou com 8 por 8. Então, metade de 8, quanto que é? 4. Então, agora eu vou fazer um corte aqui no meio e outro aqui. Como que eu vou posicionar a minha régua? Na medida de 4 centímetros. Por quê? Porque é metade de 8. E aí, eu faço o primeiro corte. E agora, eu faço o segundo corte. E isso eu vou fazer em todos os meus 9 quadrados, tá? Isso aqui é a desconstrução do Nine Pet, certo? Em primeiro lugar, opa, aqui ficou sem. Pronto. Olha só, em primeiro lugar, eu costurei todos os meus Nine Pets, certo? Nine de 9, ó, são 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? E agora eu estou desconstruindo. Então, lembra que eu falei para vocês? O quadrado do meio é o que vai se transformar nos quadradinhos menores. E esses aqui, ó, do meio da lateral, tá vendo aqui? Eu tô mostrando nesse inteiro para que vocês entendam aqui. Eles vão se transformar, ó, em retângulos. Então, olha aqui nesse que eu acabei de desconstruir, né? Esses aqui do meio, das laterais, se transformaram em retângulos. E esse aqui do meio se transformou no quadradinho pequeno. Apenas os que ficam inteiros são os quadrados das pontas. Então, é isso que eu quis dizer conforme eu falei para vocês. Olha, você tem que entender isso para você jogar com as cores, porque de repente você não quer fazer um trabalho todo colorido como esse meu. Você quer trabalhar com 3 cores, então você tem que saber aonde que você vai posicionar cada uma das cores para você ter o quadradinho pequeno de uma determinada cor, os retângulos na outra cor que você quer e os quadrados que vão permanecer inteiros na outra cor, certo? Para você não errar no seu trabalho. Entendido isso, gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou desconstruir todos os meus Nine Pets e vou reconstruir do jeito que eu quiser, vou jogar com as cores. Ah, eu quero assim, eu quero assim, eu quero virar, enfim. Agora vai da criatividade de cada um. Então, eu vou montar aqui o meu trabalho costurando um a um, costurando em carreiras, né? Enfim, o trabalho do jeito que eu quiser. E aí você pode também fazer o seu trabalho. Se você quiser, eu construí vários Nine Pets, desconstruí, agora eu quero montar um trilho de mesa, eu quero usar 2 quadrados por 10, sei lá, do jeito que você quiser. E aí você vai brincando de ir virando aqui as cores, né, jogando os retângulos, quadradinhos menores na posição que você quiser. Isso é um trabalho livre, tá? E fica muito bacana. Então, eu vou construir o meu aqui e já volto mostrando para vocês a peça toda construída. Eu sei que muita gente, quando olha para uma peça toda colorida, não sabe, fica achando que a gente cortou retângulo por retângulo, quadradinho por quadradinho, quadrado maior por quadrado maior. E não é, é super simples, desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, vou recortar tudo, vou remontar e trago aqui a peça pronta para vocês verem o efeito que ficou. Aqui está o meu trabalho pronto. Olha só, desconstruir e reconstruir 9 Nine Pets, 9 blocos Nine Pets. E o resultado foi esse. Fui jogando com as cores, virando um para cá, um para lá e montei esse trabalho aqui. Este trabalho, gente, está medindo 70 por 70, tá? Eu resolvi fazer assim quadradão porque minha filha, na hora que viu esse trabalho todo colorido, gostou muito e me pediu para que eu fizesse um almofadão para ela. Ela gosta para pôr na cama, para recostar e ler, que ela lê muito, então ela gosta desses almofadões bem grandes mesmo. A ideia que eu quis trazer para vocês aqui é isso, como
que fica um trabalho, um Nine Patch desconstruído, e você reconstrói, né, jogando com as cores e usando cada quadradinho de uma cor diferente, enfim, usando aqueles retalhos. Eu sei, tem muita gente que não gosta de um trabalho todo colorido assim, mas aqui a ideia é você usar cada quadradinho de uma cor. Se você não gosta colorido desse jeito, você pode escolher aquelas cores que você mais gosta, e aí vai dar um efeito também de cada parte de uma cor diferente, de um tamanho, um formato. A ideia é essa, para que as cores da sua preferência fiquem bem, vamos dizer assim, bem misturadas, né? E uma hora é um quadradinho pequeno, outra hora é um quadrado grande, outra hora é um retângulo, enfim. Mas tá aí a sugestão de hoje. E viu como que é fácil? E é super rápido de montar esse trabalho, porque não tem aquele negócio engessado de você ter que colocar uma peça numa posição, a outra na outra, e ter que seguir daquele jeito. Enfim, você pode brincar com as peças e ir virando e montando o trabalho do jeito que você quiser, e brincando principalmente com as cores, né? Então tá aí, sugestão de hoje, Nine Patch desconstruído, cada quadradinho de uma cor, e ficou esse trabalho bem interessante. Espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork, a produzir muita coisa bacana, e uma ideia como essa, principalmente, ela te ajuda a usar aqueles retalhos que você tem aí na sua casa, tá bom? Lembrando também que a semana Patchwork para Todos começa na quarta-feira, dia 3 de novembro, tá? Então, se você não cadastrou ainda seu e-mail, cadastre o seu e-mail no link que tem aqui embaixo, porque assim você receberá todas as informações sobre essas aulas super especiais que eu estou preparando para vocês, e além disso recebe também lá no seu e-mail o link no dia que a aula vai ser liberada. A primeira aula, lembrando, começa agora dia 3 de novembro, mas cadastre o seu e-mail para você ficar por dentro do horário, tudo certinho de todas as aulas, tá bom? Então é isso, cadastre o seu e-mail lá. Vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!